Pessoal, bom dia a todos. Todos tenham uma excelente segunda-feira. Parabéns para as mulheres do curso, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns pelo dia de vocês. Pessoal, na aula de hoje, aula 9, nós vamos falar sobre os tipos de demissão. O que significa demissão? A demissão significa a rescisão de contrato de trabalho entre o empregador e o empregado. A rescisão de contrato de trabalho pode ocorrer nos seguintes casos. Pode ocorrer através do pedido de dispensa, acordo para empregados não optantes pelo FGTS, que é o Fundo de Garantia, dispensa sem justa causa, dispensa por justa causa e o término do contrato entre o empregado e o empregador. Como que funciona um aviso prévio? De acordo com a CLT e a Constituição de 1988, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato de trabalho deverá avisar a outra a sua resolução com a antecedência no mínimo de 30 dias. A falta de aviso prévio dá ao empregado o direito de perceber o salário relativo. Desculpa, vamos lá de novo a frase. A falta de aviso prévio dá ao empregado o direito de receber o salário relativo a esse período, bem como a integração deste ao seu tempo de serviço. Já a falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar-lhe o referido período. Referente à decisão de contrato de trabalho. A rescisão de contrato de trabalho deve ser efetivada mediante a TRCT, que é o termo de rescisão de contrato do trabalho. Documento padronizado e obrigatório, de acordo com a legislação em vigor. Homologação. A homologação é obrigatória no caso de empregados com mais de 12 meses de serviços prestados, quando a sua rescisão de contrato de trabalho. A homologação compreende a assistência por parte do sindicato de classe e empregado ao órgão do Ministério do Trabalho. Então, temos que tomar cuidado na homologação. A seguinte questão, referente qual que é o segmento que a empresa trabalha, que o empregado está trabalhando, por causa do sindicato. Tem que ver qual que é a classe do sindicato, de acordo conforme qual que é o segmento que a empresa está trabalhando e que o empregado está prestando serviço para essa empresa. Por causa que cada classe do sindicato tem uma norma diferente da outra classe. O pedido de demissão de empregado com mais de um ano na mesma empresa também é obrigatório a assistência, conforme o artigo 477 da CLT. Faltas justificadas. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo nas seguintes situações: até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que é declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. Então, se o funcionário ele é doador de sangue, ele tem o direito a um dia ao decorrer dos 12 meses para fazer essa doação de sangue.
até 2 dias consecutivos ou não para fins de se alistar como eleitor. No período de tempo em que tiver que cumprir as exigências de serviço militar, alistamento, exames médicos, etc. 1 dia anual para carimbar o certificado de reservista. Pelo tempo necessário quando servir como testemunha em processos judiciais ou como jurado quando convocado. Pessoal, porém também essas faltas justificativas, nada também que o empregado pode estar comunicando ao departamento de RH para outros fins. Um exemplo, aquele funcionário que ele não tem uma carteira de habilitação e ele começa a tirar a carteira de habilitação, ele pode estar verificando com o departamento de RH para estar tendo aquela falta para fazer as aulas práticas de automóveis, né, ou de moto, enfim, que seja. Então ele tem que fazer aquelas aulas práticas, nada que ele pode estar entrando em um acordo, conversando, e ele perder aquele dia, seria uma falta, né, de serviço para estar fazendo essas aulas de autoescola. Também tem o caso de tirar a prova, fazer a prova lá, né? Então também pode estar conversando. Tem também referente, vamos supor que a esposa do empregado está grávida, tem que estar levando para fazer exame médico, exame periódico. Enfim, tem vários meios que o funcionário precisa de estar faltando do serviço para fazer algo pessoal para ele. E nada está conversando com o departamento de RH. Pode ser entrar em bancos de horas. Vamos supor que o funcionário ele tem uma férias vencida, que ele não tirou aquela férias, então ele ficou com aquela banca de horas. Também horas extras, né? Tem empresas que adotam horas extras por banco de horas. Então tudo dá também para se conversar. Não é porque essas faltas justificativas conforme a CLT não tem como estar entre a empresa e o empregador alterando outras formas de fazer. Dá para fazer sim, desde que seja conversado em ambas partes e as duas aceitam as condições. Então, isso aí dentro do RH, conversando com o empregado, também não vai afetar futuramente o empregado por ser uma falta não justificativa. Tá? E aí entra o bom senso do departamento de RH junto com o funcionário. Demissão do funcionário por justa causa. O funcionário demitido por justa causa, ele tem os seguintes direitos a receber. Ele tem o saldo de salário, férias vencidas se caso houver, e também um 13º. E também entra aquela empresa, igual um exemplo que eu acabei de falar, sobre os bancos de horas. Tem a empresa que adota o funcionário fazer horas extras, né? E entra como banco de horas. Então, vamos supor que ao decorrer do ano ele tem 20 horas de bancos de horas, foi demitido, porém não tirou essas férias, não tirou essas horas, né, que ele tinha de banco, ele também tem que receber essas horas. A demissão por justa causa ocorrerá nos seguintes casos: ato de improbidade do empregado, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação por conta própria ou alheia sem permissão, condenação criminal com cumprimento da execução da pena, decidia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas,
salvo em caso de legítima defesa, prática constante de jogos de azar. Essas demissão por justa causa também pode entrar em conforme a empresa trabalha, qual que é o rígido da empresa, né? Também tem outras que a empresa pode adotar. Um exemplo, tem empresa que não aceita o funcionário se namorarem dentro da empresa, tipo, um funcionário ele entrou dentro da empresa solteiro e lá dentro ele conheceu uma pessoa e começa a ter uma relação. Tem empresa que não aceita. Isso aí pode ser mandado embora por justa causa também. Ficar se namorando dentro da empresa nos intervalos, tudo. Tem empresa que é bem rígido nessa situação. Também tem aquela, como fala, aquele funcionário que começa a dar muito trabalho em relação atestado médico. Então, a empresa, quando contratou ele, o RH fez entrevista com ele e verificou que ele não tinha nenhum problema de saúde. Enfim, ao decorrer, ele começou a dar muito atestado, e tem empresa que começa a verificar, correr atrás se realmente esse funcionário está tendo algum problema de saúde, né? Para verificar também qual que é o melhor para esse funcionário. Às vezes ele está correndo essa doença por causa do local que ele está trabalhando, o tipo de serviço que ele está fazendo, para adequar ele melhor. Porém, se o funcionário é aquele que gosta de fazer aquela mentira, né, para ficar em casa, ele é mandado por justa causa também, tá? Então, isso aí são coisas que a própria empresa adota. E tem outras também, conforme o que a empresa trabalha, adota. Eu já vi casos que empresas que trabalham um certo segmento e quando um funcionário começa a ter amizade com outra empresa que é concorrente dos mesmos segmentos, então a empresa também já logo ele começa, né, começar a ler e já fala, opa, aquele ali nós vamos mandar embora, porque às vezes ele está pegando as nossas ideias de como trabalhar e comentando com o amigo que trabalha na concorrente e futuramente pode atrapalhar a nossa empresa. Então também acontece isso. Eu já vi caso de empresa, uma multinacional, que entre dois irmãos trabalhavam em empresas diferentes, porém eram concorrentes, e um do funcionário ele foi mandado embora. Foi mandado embora por causa da questão dos irmãos trabalharem em empresas diferentes, porém eram concorrentes. Então, medo de trocarem as informações, esse irmão ele foi mandado embora da empresa. Demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa é o desligamento do funcionário por iniciativa do empregador, sem que este tenha dado o motivo justo para a rescisão. Quais são os direitos do empregado dispensados sem justa causa? Saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas, se houver, mínimo de 1/3 do salário, 13º proporcional de contrato a mais de um ano, indenização da multa de 40% sobre o valor do fundo de garantia, e também, mesmo caso que eu falei, quais que era o direito do funcionário demitido por justa causa, que é o banco de horas. Então, mesmo exemplo, se o funcionário ele, durante um ano ele tem uma quantidade de horas, banco de horas, ele também recebe. A demissão por ato discriminatório. A rescisão contratual por ato discriminatório do empregador acaba nos seguintes consequências: reintegração com indenização integral de todo o período de afastamento, mediante o pagamento das remunerações devidas desde a demissão ilegal, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros. Recebimento em dobro de toda a remuneração do período de afastamento,
corrigida monetariamente e acrescida de juros, conforme a Lei 9.029, de 3/4/1995. Essa lei é conforme a lei trabalhista pela CLT. Pedido de demissão por parte do empregado. O funcionário que pedir demissão terá que dar um aviso prévio para o empregador de 30 dias. Neste caso, ele não terá o benefício de redução de 2 horas diárias ou 7 dias corridos, como ocorre no caso de ser dispensado sem justa causa. Caso o empregado não queria cumprir esse aviso prévio trabalhando, o empregador poderá descontar da sua rescisão o valor correspondido a um salário. Isso aí funciona, ocorre muito. Um exemplo, o funcionário está trabalhando na empresa e de repente ele foi convidado a trabalhar em outra empresa, vai ter um aumento salarial, benefícios, enfim, ele não quer trabalhar nessa empresa, ele tem que trabalhar na outra. Porém, ele não dá para estar fazendo esse pedido prévio. Só um momento, por favor, pessoal. Passando um carro de som aqui, mas voltando ao raciocínio. Esse funcionário que trabalha na determinada empresa, ele foi convidado a trabalhar em outra empresa. E lá ele viu que ele tem um melhor salário, um melhor benefícios, e enfim. Só que ele não dá para estar avisando a empresa atual que trabalha que ele quer pedir as contas e ter que trabalhar o aviso prévio dos 30 dias. Ele precisa entrar na outra empresa, dar baixa na carteira, como se fala, né? Em 7 dias, um exemplo. Então, ele pode fazer isso. Porém, no caso, o trabalhador ele vai ser descontado da rescisão do valor correspondido a um salário dele. Por causa que ele não avisou o aviso prévio e também não pode esperar esse aviso prévio. Ele tem que dar baixa naquela carteira imediato para começar a trabalhar na outra empresa. Então, ele vai ser descontado desse empregado e vai ser descontado o valor correspondido a um salário. E quais são os direitos do funcionário que pede demissão? Esses são os direitos que o funcionário tem quando ele vai pedir a demissão da empresa. Ele tem o saldo de salário, 13º, férias vencidas, caso houver, férias proporcionais, 1/10, 1/3 de férias e também aquele caso que eu falei para vocês, referente se ele tem horas, banco de horas correspondente a um ano, ao decorrer daquele 1 ano de serviço. Ele também recebe aquele banco de horas. Término do prazo de contrato por tempo determinado. Contrato de trabalho por prazo estipulado pode ser encerrado tanto pelo empregador como pelo empregado, inclusive antes do término do prazo. No fim do prazo do contrato, o empregado terá direito a saldo de salário, férias proporcionais, 1/3 de férias, 13º proporcional, recolhimento da GRFC, tal qual o caso de dispensa sem justa causa. No caso de encerramento antecipado do contrato pelo empregador, além das verbas acima descritas, será devida indenização por metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato. No caso do encerramento antecipado do empregado, o empregador poderá descontar as verbas do artigo 480 conforme a CLT e não efetuará o depósito do fundo de garantia através da GRFC e sim pelo CFIP. Pessoal, o trabalhador, quando ele é demitido, né, sem justa causa, ele tem o direito ao saque do fundo de garantia. Vamos ver qual que é a possibilidade que ele tem para fazer esse saque de fundo de garantia. Ele tem direito quando demissão, ele é demitido por sem justa causa ou culpa recíproca ou força maior.
término de contrato por prazo determinado, aposentadoria ou idade igual ao superior de 70 anos. Então, se um funcionário, ele mesmo que ele não é aposentado, mas ele tem 70 anos, ele tem direito ao saque o saque do fundo de garantia. Falecimento do trabalhador, portador de vírus HIV ou câncer ou dependentes, problema cardíaco, esse tipo de doença, ou o trabalhador ele tem direito a sacar o fundo de garantia. Estágio terminal em razão de doenças graves ou dependentes, comprar a casa própria ou para pagamento das prestações de financiamento da maioridade própria, extinção total ou parcial da empresa, procedimentos para o saque do fundo de garantia, orientar o trabalhador demitido que, para ele sacar o fundo de garantia, terá que ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, nos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho, o termo de rescisão do contrato de trabalho, homologado pela DRT quando o empregado estiver na empresa por mais de um ano. Esse termo de rescisão do contrato, geralmente quem faz é vocês, pessoal do RH. Então, vocês, o RH, que vai ser responsável para preenchimento desse termo de rescisão de contrato de trabalho. Entra naquele caso da empresa, quando é uma empresa já maior, um porte maior, aí já tem o pessoal que trabalha de contabilidade dentro da empresa, então os próprios pessoal da contabilidade, do setor de contabilidade, já faz esse documento, essa homologação. Mas quando é uma empresa que tudo fica em cima da função, em cima do RH, é o RH que é responsável por fazer a homologação. Uma nota importante que eu passei para vocês: o trabalhador poderá sacar o fundo de garantia com o cartão cidadão se o valor for igual ou inferior a R$1.000, ou só com a senha do cartão se o valor for igual ou inferior a R$300 nas agências da Caixa. Então, essa nota aqui, pessoal, é muito importante quando o trabalhador for desligado da empresa, passar isso aí, ele ficar atento com essa informação. Porque às vezes o trabalhador, ele na cidade dele não tem nem a agência da Caixa, né? E ele vai deslocar até outra cidade. No caso é o que acontece aqui na Cachoeira. Então na Cachoeira Alta não tem a agência da Caixa. O trabalhador ele tem que deslocar ou a São Simão ou Caçu. E chegando lá, ele tá com todos os documentos, a carteira de identidade, trabalho, homologação, e já acha que já vai conseguir sacar o fundo de garantia. Porém, ele não tem essa informação. Então é muito importante você estar passando essa informação também para o empregador. Pessoal, vamos falar agora do seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O seguro-desemprego somente é concedido em caso de desemprego involuntário, ou seja, quando o motivo para o empregado esteja desempregado acontece por escolha única do empregador. Então, escolha única do empregador. Tem que tomar cuidado para não passar essas informações erradas para o empregado. Além de ser concedido apenas aos trabalhadores demitidos sem justa causa, os mesmos deverão ter trabalho na empresa durante o mínimo 6 meses. Então, pessoal, vamos lá. O seguro-desemprego, o funcionário ele só tem direito quando ele é demitido sem justa causa e ele trabalhou no mínimo 6 meses. Se o trabalhador ele foi mandado por justa causa, ele não tem direito a seguro-desemprego. Se ele pediu a demissão, também não tem direito ao seguro-desemprego. Só quando ele é mandado por sem justa causa e tem no mínimo 6 meses. Tá, pessoal? Por fim, o seguro-desemprego será pago em parcelas de acordo com o tempo de trabalho. O trabalhador ele tem direito a 3 parcelas
Se o trabalhador comprovar que trabalhou nos últimos 36 meses, no mínimo, 6 meses e no máximo 11 meses. Se ele tiver nessas condições, ele tem 3 parcelas do seguro-desemprego. Para ter 4 parcelas, o empregador comprovar que trabalhou nos últimos 36 meses e no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses. Nesse caso, ele tem direito a 4 parcelas do seguro-desemprego. Para 5 parcelas, se o trabalhador comprovar que trabalhou nos últimos 36 meses, é no mínimo 24 meses. Se ele tiver nessas condições, ele tem direito a 5 parcelas. Pessoal, outra coisa. Vamos supor que o funcionário, né, ele tem direito a 5 parcelas. O que acontece? Toma muito cuidado quando vocês do RH for contratar um funcionário. Isso é quando contratar o funcionário. Então vocês fizeram... Desculpa, pessoal. Então vocês fizeram entrevista com um funcionário e por acaso deu certo, o funcionário entrar nessa empresa, tá conforme que vocês do departamento de RH estavam esperando desse funcionário, porém ele está no seguro-desemprego. Ele está no seguro-desemprego e ele tem a direito a 5 parcelas e até o momento ele se utilizou 3 parcelas. A partir do momento que vocês do RH for assinar a carteira de trabalho desse funcionário, automaticamente ele perde aquelas 2 parcelas do seguro-desemprego. Tá? Então fica atento que às vezes quando você fazer entrevista com o funcionário, ou com o futuro funcionário, e ele vai informar, olha, eu tenho ainda mais 2 parcelas de seguro-desemprego para me receber. Automaticamente você já pode dizer para ele, assim que assinar a carteira de trabalho, você automaticamente perde essas 2 parcelas. Para quê? Para não ocorrer, às vezes tem aquele funcionário que ele não é muito bem atendido, não tem muito o conhecimento, né? E quando chegar ao final do mês, ele acha que ele vai pegar o salário que ele está trabalhando na empresa, que foi contratado, e mais o salário do seguro-desemprego. Então, já deixa avisado para não ocorrer isso e depois ele chegar até a vocês do departamento do RH e falar assim, nossa, você não me informou isso, eu fiz dívidas, eu tenho compromisso com o dinheiro. Então já deixa bem claro que tem pessoas que não têm esse conhecimento e já deixa bem esclarecido para futuramente ele não ir lá e começar já a ter aquela conversa mal desagradável, né? Então já começar direitinho, já deixa tudo explicado, tá, pessoal? Pessoal, então essa é a matéria da aula de hoje, da aula 9, referente a tipos de demissão. Eu já recebi, pessoal, a maioria das respostas daquelas questões que eu deixei sexta-feira. Eu já comecei a corrigir algumas. Eu vou corrigir depois com vocês elas todas, porém ainda vou aguardar mais um tempinho para as outras pessoas estar entregando, tá? Teve resposta que eu gostei muito, a justificativa, tudo. Tô vendo que vocês estão, como se diz, aprendendo mesmo o conteúdo. É igual eu falei para vocês lá no começo do curso. Eu, como professor, não iria, nem vou passar aquelas apostilas de 10, 15 páginas. Vou passar aquela apostila de 3, 4 páginas no máximo, resumido, para ter o que? Aqueles tópicos mais importantes que vocês vão precisar no dia a dia, que futuramente vocês vão ser o assistente de recursos humanos, né? Então, eu estou passando os tópicos mais importantes que vocês precisam no dia a dia, para você estar já, como se diz, apto para trabalhar na função. Então não adianta eu aqui ficar enrolando vocês com matéria, e onde que é o foco mesmo e vocês não aprenderem, certo, pessoal? Então, estou gostando muito das respostas, da justificativa, excelente. Para aqueles alunos que ainda têm dúvida,
fazer o exercício, me pergunta, me questiona. Recebi mensagem de sábado, recebi ontem mensagem, apesar que eu demorei um pouquinho para responder, né? Mas sempre estou à disposição de vocês. Não importa o dia, nem o horário. Às vezes eu vou demorar um pouquinho porque não é tão toda hora que eu estou perto do celular, acontece sim, mas estarei respondendo com o maior prazer para vocês, tá, pessoal? Então, até daqui a pouco. Que vocês tenham uma boa aula e um bom final de tarde para vocês todos, ok?